Olá, exploradores da ciência! Você já se perguntou o que faz um bolo crescer no forno? Ou por que uma bebida gasosa borbulha quando você a abre? Ou até mesmo como o sabão deixa suas mãos limpas? A resposta para todas essas perguntas, e muitas outras, é química. Química é a ciência das coisas. Isso mesmo, coisas. Cientistas chamam essas coisas de matéria. A química é o estudo do que a matéria é feita, quais são suas propriedades e como ela muda. Não é algo misterioso que só acontece em um laboratório com béqueres borbulhantes e líquidos de cores estranhas. Está acontecendo ao seu redor, agora mesmo. Está acontecendo dentro de você também. Pense nisso. Quando você cozinha um ovo, você está fazendo química. O calor muda as proteínas do ovo, transformando a parte líquida e transparente em um sólido branco. Isso é uma mudança química. Quando você mistura vinagre e bicarbonato de sódio para fazer um vulcão para a feira de ciências, o efervescer e borbulhar é uma reação química. A química explica como as coisas funcionam em uma escala muito pequena, a escala de átomos e moléculas. Estes são os minúsculos blocos de construção que compõem tudo no universo. Do ar que respiramos à cadeira em que você está sentado, tudo é feito dessas pequenas partículas, todas seguindo as regras da química. Então, por que a química é tão importante? Porque nos ajuda a entender o nosso mundo. Ao entender a química, podemos criar coisas novas e incríveis. Podemos fazer remédios para nos ajudar quando estamos doentes. Podemos desenvolver novos materiais, como plásticos mais fortes ou baterias mais eficientes para nossos telefones e carros. Podemos descobrir melhores maneiras de cultivar alimentos para alimentar a todos no planeta. A química é como um superpoder que nos permite olhar para o mundo ao nosso redor. E não apenas ver o que está acontecendo, mas entender como e por que está acontecendo. É um campo de descobertas infinitas e potencial incrível. Cada objeto que você pode tocar, ver ou cheirar é uma coleção de produtos químicos. Seu cereal matinal? Produtos químicos. A água que você bebe? Uma substância química. As roupas que você está usando? Feitas de produtos químicos. Até você é uma grande coleção de produtos químicos andando e falando. Nossos corpos estão constantemente realizando milhões de reações químicas a cada segundo para nos manter vivos, desde a digestão de nossos alimentos até o envio de sinais através de nossos cérebros. Então, quando você ouvir a palavra químico, não pense que significa apenas algo perigoso ou artificial. Significa, bem, tudo. Vamos mergulhar e explorar este mundo incrível juntos. Pense no seguinte. Agora, existe um elemento muito especial que tem seu próprio ramo da química. O nome dele é carbono. A química que se concentra em compostos que contêm carbono é chamada de química orgânica. O carbono é um átomo incrível, porque é como o conector social definitivo. Ele pode formar ligações fortes com até 4 outros átomos ao mesmo tempo, incluindo outros átomos de carbono. Isso permite que ele forme cadeias longas, cadeias ramificadas e até anéis. Por causa disso, ele pode criar milhões e milhões de moléculas diferentes, muitas vezes muito grandes e complexas. É a espinha dorsal da vida como a conhecemos. Vamos ver algumas moléculas orgânicas famosas. Você provavelmente já ouviu falar de metano, CH4. É o principal componente do gás natural, que usamos para aquecer nossas casas e cozinhar nossos alimentos. É um átomo de carbono ligado a 4 átomos de hidrogênio, a molécula orgânica mais simples. Depois, há o etanol, C2H5OH, o tipo de álcool encontrado em bebidas alcoólicas. Também é usado como combustível e solvente. Uma molécula muito maior e mais complexa é a glicose, C6H12O6. Este é um tipo de açúcar que nossos corpos e plantas usam para energia. Veja como o carbono pode construir essas diferentes estruturas.
As aplicações da química orgânica estão por toda parte e moldaram completamente a vida moderna. Pense nos plásticos: polietileno, PVC, nylon. São todos polímeros orgânicos, que são moléculas gigantes feitas de unidades repetidas, à base de carbono. Eles nos dão tudo, desde garrafas de água e embalagens de alimentos até roupas e peças de carro. Pense nos medicamentos: aspirina, penicilina e inúmeros outros medicamentos que salvam vidas são moléculas orgânicas complexas projetadas para interagir com a química de nossos corpos de maneiras muito específicas para combater doenças e aliviar a dor. São estruturas de carbono feitas sob medida. E não podemos esquecer da comida. Os 3 principais tipos de nutrientes que obtemos dos alimentos, carboidratos como a glicose, proteínas e gorduras, são todas grandes moléculas orgânicas. Os sabores e cheiros de nossos alimentos, como o composto vanilina que dá à baunilha seu aroma, também são graças à química orgânica. Então, do combustível em seu carro ao plástico em sua capa de telefone, e das roupas em suas costas às próprias células em seu corpo, a química orgânica está no centro de tudo. É realmente a química do carbono, e como somos formas de vida baseadas em carbono, é a química de nós. Se a química orgânica é a festa organizada pelo carbono e os outros elementos da tabela periódica, bem, eles têm seu próprio campo enorme e importante chamado química inorgânica. Basicamente, a química inorgânica é o estudo de compostos que não possuem ligações carbono-hidrogênio como sua característica central. Ela abrange todos os outros elementos e suas combinações. Isso inclui minerais, metais, sais e muitos compostos simples, mas vitais. Enquanto a química orgânica é frequentemente chamada de química da vida, a química inorgânica poderia ser chamada de química da terra. Vamos pensar em alguns exemplos do dia a dia. Já mencionamos 2 grandes: água, H2O, e sal de cozinha, NaCl. A vida seria impossível sem água, e nossos corpos precisam de sal para funcionar corretamente. Outro composto inorgânico incrivelmente importante é o dióxido de carbono, CO2. Espera, isso não tem carbono? Sim, mas suas propriedades e estrutura levam a maioria dos químicos a estudá-lo como uma molécula inorgânica. As plantas usam CO2 para a fotossíntese, e nós o exalamos toda vez que respiramos. Também é o que faz as bebidas gasosas borbulharem. Essas moléculas simples são as estrelas do show inorgânico. Onde usamos esses compostos inorgânicos? Em todo lugar. O vidro das suas janelas é feito de dióxido de silício, CO2, que é basicamente areia que foi derretida e resfriada. O concreto usado para construir nossas calçadas, estradas e edifícios é uma mistura complexa de compostos inorgânicos chamados silicatos e aluminatos. As cores vibrantes em tintas e fogos de artifício geralmente vêm de diferentes sais inorgânicos contendo metais. Por exemplo, sais de estrôncio podem produzir uma cor vermelha brilhante, enquanto sais de cobre podem produzir azul ou verde. Eles são essenciais para a indústria e a arte. A química inorgânica também é crucial para a tecnologia. O chip do computador dentro do seu telefone ou computador é feito de silício altamente purificado, um elemento estudado na química inorgânica. As baterias que alimentam esses dispositivos dependem de reações químicas entre diferentes materiais inorgânicos, como óxidos de lítio e cobalto, para armazenar e liberar energia. Os fertilizantes que nos ajudam a cultivar mais alimentos são cheios de compostos inorgânicos contendo nitrogênio, fósforo e potássio. Então, enquanto o carbono recebe muita atenção, o resto da tabela periódica está igualmente ocupado fazendo nosso mundo funcionar. Então, falamos sobre átomos e moléculas. Mas o que mantém os átomos unidos dentro de uma molécula? A resposta são as ligações químicas.
Uma ligação química é uma força de atração que mantém os átomos unidos para formar compostos. Você pode pensar nelas como pequenas mãos invisíveis que os átomos usam para se segurar. Sem as ligações químicas, os átomos simplesmente flutuariam sozinhos e não teríamos água, nem sal, nem você, nem eu. Tudo seria apenas uma nuvem de átomos individuais. As ligações são o que permitem a incrível variedade de substâncias que vemos. Existem diferentes maneiras pelas quais os átomos podem dar as mãos. A maneira mais simples é com uma ligação simples. Isso é quando dois átomos compartilham um par de elétrons entre eles. Pense nisso como um aperto de mão firme entre duas pessoas. Um bom exemplo é a ligação entre átomos de hidrogênio em uma molécula de hidrogênio, ou as ligações entre carbono e hidrogênio no metano. Uma ligação simples é forte, mas também permite que os átomos girem, um pouco como uma roda em um eixo. É o tipo de ligação mais comum que você encontrará na química. Mas e se os átomos precisarem se segurar um pouco mais forte? Eles podem formar uma ligação dupla. Isso é quando dois átomos compartilham dois pares de elétrons. É como apertar as mãos com ambas as suas mãos. Essa ligação é mais forte e mais curta do que uma ligação simples. Ela também trava os átomos no lugar, então eles não podem mais girar livremente. Um ótimo exemplo disso é em uma molécula de oxigênio, onde dois átomos de oxigênio estão ligados por uma ligação dupla. Outra é no dióxido de carbono, onde o átomo de carbono tem uma ligação dupla com cada um dos dois átomos de oxigênio. E para uma conexão ainda mais forte, os átomos podem formar uma ligação tripla. Como você provavelmente pode adivinhar, isso é quando dois átomos compartilham três pares de elétrons. Isso é como um aperto de mão super forte e super curto que é muito difícil de quebrar. É a mais forte dos três tipos de ligações covalentes. O exemplo mais comum é a molécula de nitrogênio, que compõe cerca de 78% do ar que respiramos. Os dois átomos de nitrogênio são mantidos unidos por uma ligação tripla incrivelmente forte. É por isso que o gás nitrogênio é tão pouco reativo. É preciso muita energia para quebrar essa ligação tripla. Essas ligações são a cola do universo. Na química, as moléculas podem ser classificadas em famílias com base em sua estrutura e comportamento. Essas famílias são chamadas de grupos funcionais. Um grupo funcional é um grupo específico de átomos dentro de uma molécula que é responsável pelas reações químicas características dessa molécula. Pense nisso como um sobrenome. Pessoas com o mesmo sobrenome geralmente são parentes e podem compartilhar algumas características semelhantes. Da mesma forma, moléculas com o mesmo grupo funcional se comportarão de maneiras semelhantes. Isso torna muito mais fácil prever como uma molécula agirá. Na química orgânica, existem muitas famílias importantes. Uma delas são os álcoois. Qualquer molécula que tenha um grupo OH, que é um oxigênio ligado a um hidrogênio, preso a um átomo de carbono, é um álcool. Já encontramos o etanol, o álcool em bebidas. Outra família famosa são os ácidos carboxílicos. Eles têm um grupo escrito como COAH. O ácido acético é o que dá ao vinagre seu sabor azedo e cheiro pungente. Depois, há os ésteres, escritos como CO, e estes são frequentemente responsáveis pelos cheiros doces e frutados de coisas como bananas e abacaxis. As aminas, com o grupo NH2, são outro grupo, importante para proteínas e muitos medicamentos. A química inorgânica também tem suas próprias grandes famílias. As quatro mais comuns são ácidos, bases, sais e óxidos. Falaremos mais sobre elas, mas vamos apresentá-las aqui. Ácidos inorgânicos são substâncias que frequentemente liberam íons hidrogênio, ou H+, na água. Um exemplo poderoso é o ácido clorídrico, HCl, que é encontrado em nossos estômagos para ajudar a digerir os alimentos. Bases são frequentemente o oposto químico dos ácidos. Uma base comum é o hidróxido de sódio, NaOH, que é usado em limpadores de ralo.
Elas geralmente são escorregadias ao toque. Quando um ácido e uma base reagem juntos, eles se neutralizam e formam um sal e água. Já falamos sobre o sal de cozinha, NaCl, que é o exemplo clássico, formado pela reação de ácido clorídrico e hidróxido de sódio. Existem milhares de sais diferentes. Finalmente, óxidos são compostos que contêm pelo menos um átomo de oxigênio combinado com outro elemento. Já vimos muitos deles: água, H2O, que é um óxido de hidrogênio, dióxido de carbono, CO2, um óxido de carbono, e a ferrugem, que é óxido de ferro. Reconhecer essas famílias é uma habilidade-chave para qualquer químico. A química não é apenas sobre o que as coisas são, é sobre como elas mudam. Essas mudanças são chamadas de reações químicas. Uma reação química é um processo que leva à transformação química de um conjunto de substâncias químicas em outro. É como pegar suas peças de Lego que foram construídas em um carro e rearranjá-las para construir uma casa. As peças são as mesmas, mas a estrutura final é totalmente diferente. Vemos reações químicas acontecendo constantemente, desde o leve dourar da torrada até uma fogueira crepitante. Uma das reações mais dramáticas e comuns é a combustão. Esta é apenas a palavra científica para queimar. A combustão é uma reação rápida entre uma substância com um oxidante, geralmente oxigênio, para produzir calor e luz. Quando você queima madeira em uma fogueira ou gás natural, que é metano, em seu fogão, você está realizando uma reação de combustão. O carbono e o hidrogênio no combustível se combinam com o oxigênio do ar para produzir dióxido de carbono e água. Essa reação libera uma enorme quantidade de energia que usamos para aquecimento, cozimento e para impulsionar nossos carros. Outro tipo fundamental de reação é uma reação de síntese. Isso é quando duas ou mais substâncias simples se combinam para formar um produto mais complexo. É uma reação de A mais B que dá AB. Pense em nosso exemplo de formação de sal de cozinha. A substância simples sódio reage com a substância simples cloro para sintetizar o composto cloreto de sódio. É assim que muitos dos materiais que usamos são feitos em fábricas. É tudo sobre construir moléculas maiores a partir de peças menores, um pilar da fabricação química. O oposto da síntese é a decomposição. Isso é quando um composto complexo se decompõe em substâncias mais simples. É uma reação de AB que dá A mais B. Um ótimo exemplo acontece no airbag de um carro. Um composto chamado azida de sódio é armazenado no airbag. Em um acidente, um pequeno sinal elétrico faz com que ele se decomponha rapidamente em sódio metálico e gás nitrogênio. A produção super rápida de todo esse gás nitrogênio é o que infla o airbag em uma fração de segundo, amortecendo o passageiro. É uma reação de decomposição que salva vidas em ação. Respire fundo. Agora expire. Você acabou de interagir com alguns dos gases mais importantes do nosso planeta. O ar ao nosso redor é uma mistura de gases, e essa mistura é essencial para a vida e para muitos processos industriais. Os dois componentes principais são nitrogênio e oxigênio. O ar é cerca de 78% nitrogênio e cerca de 21% oxigênio. O 1% restante é composto por outros gases, incluindo argônio e uma quantidade minúscula, mas muito importante, de dióxido de carbono. Cada um desses gases desempenha um papel único em nosso mundo. O oxigênio, como sabemos, é absolutamente vital para nós e para a maioria dos outros animais. Nós o inalamos, e nossos corpos o utilizam em um processo chamado respiração celular. Esta é uma reação química lenta e controlada que queima os açúcares de nossos alimentos para liberar a energia que nossas células precisam para funcionar. É uma reação de combustão em câmera lenta acontecendo dentro de você, agora mesmo. O oxigênio também é o ingrediente-chave para todas aquelas reações rápidas de combustão que mencionamos, desde acender uma vela até lançar um foguete.
Sem oxigênio, não haveria fogo. O nitrogênio, o gás mais abundante em nossa atmosfera, é surpreendentemente pouco reativo. Isso se deve à ligação tripla superforte que mantém os dois átomos de nitrogênio unidos. Essa estabilidade é, na verdade, uma coisa boa. Ela dilui o oxigênio altamente reativo e torna nosso ar mais seguro para respirar. Se o ar fosse puro oxigênio, os incêndios começariam muito mais facilmente e seriam quase impossíveis de apagar. Mas, embora o gás nitrogênio seja preguiçoso, os átomos de nitrogênio são cruciais para a vida. Eles são uma parte essencial das proteínas e do DNA. Nós obtemos nosso nitrogênio dos alimentos que comemos, não diretamente do ar. E então há o dióxido de carbono. Nós o exalamos como um produto residual, mas para as plantas, é alimento essencial. Através da fotossíntese, as plantas usam a energia da luz solar para transformar dióxido de carbono e água em glicose, que é açúcar e oxigênio. Esse processo não apenas cria o alimento que forma a base da maioria das cadeias alimentares na Terra, mas também produz o oxigênio de que precisamos para respirar. Também usamos dióxido de carbono em extintores de incêndio, onde ele afasta o oxigênio para sufocar um incêndio e para carbonatar nossas bebidas favoritas, dando-lhes seu delicioso gás. Esses gases invisíveis são verdadeiramente os heróis anônimos do nosso planeta. A essa altura, espero que você esteja começando a ver que a química não é apenas um assunto de livro didático, é a própria essência da nossa realidade. Vamos dar uma última olhada ao redor e conectar todas essas ideias, ligações, moléculas, reações, ao mundo em que você vive todos os dias. Sua vida inteira é um passeio ininterrupto por um país das maravilhas químico, esteja você acordado ou dormindo. Do momento em que você acorda ao momento em que vai para a cama, você está usando e interagindo com produtos que se tornaram possíveis graças ao nosso entendimento da química. Pense em sua rotina matinal. Você escova os dentes com pasta de dente, que contém um abrasivo suave, como sílica hidratada, um composto inorgânico para esfregar os dentes e flúor, um sal, para fortalecer seu esmalte. Você se lava com sabão, que é uma molécula orgânica especial com uma cabeça que ama água e uma cauda que ama óleo, permitindo que ele remova gordura e sujeira da sua pele. O shampoo que você usa, o desodorante que você aplica e quaisquer cosméticos que você possa usar são todas misturas de produtos químicos cuidadosamente formuladas e projetadas para realizar trabalhos específicos. Agora, vamos considerar a tecnologia que você usa. Seu smartphone é uma obra-prima da química. A tela é feita de vidro, especialmente endurecido, chamado vidro aluminosilicato. A bateria usa química de íons de lítio para armazenar e liberar energia elétrica. O microprocessador interno, o cérebro do telefone, é feito de silício ultrapuro que foi precisamente gravado usando produtos químicos poderosos. A tela colorida usa diodos orgânicos emissores de luz, ou OLEDs, que são moléculas orgânicas que acendem quando a eletricidade passa por elas. Cada toque e deslize é alimentado pela química. E quanto a ir de um lugar para outro? A gasolina ou o diesel que abastecem a maioria dos carros é uma mistura refinada de hidrocarbonetos, moléculas orgânicas de vários comprimentos. A reação de combustão no motor converte a energia química armazenada nas ligações do combustível em energia mecânica que gira as rodas. Os pneus são feitos de borracha vulcanizada, um polímero cujas propriedades foram melhoradas através da química. A carroceria de metal do carro, a tinta que a protege, os plásticos no painel, é tudo química, trabalhando juntos para tornar o transporte moderno possível. A química não está apenas em tudo. A química é tudo. A ciência manda.